Oi, maravilhosa, como é que você está? Tudo bem com você? Eu estou muito bem, graças a Deus. E eu vim aqui hoje para trazer um conteúdo para você. Então, para você que chegou aqui agora nesse vídeo, tá assim meio de paraquedas, eu trouxe aqui para você 5 passos para você se tornar uma pessoa melhor, não só como mãe, mas um ser humano melhor. Então, para você que está solteira, para você que é mamãe, o nosso foco aqui no canal são as mamães, né? Assim, eu venho trazer para vocês uma palavra para dizer para você que a vida não acabou. Você não está sentenciada porque você foi mãe, sabe? E por muitos anos eu me senti assim. Eu confesso para você que eu tive 2 gestações, né? Uma de trigêmeos, depois eu tive mais um. E eu tive 2 depressões pós-parto. Então, assim, eu me senti nesse lugar onde a gente não consegue sair, sabe? Uma tristeza, uma angústia profunda. Meu Deus, e agora o que eu fiz da minha vida? Eu só cuidava de mim, agora eu tenho que cuidar de 4 crianças. Em 2 anos eu já estava com a casa cheia, com 4 crianças. Então, assim, eu estive nesse lugar, sabe? De tristeza, de angústia profunda, de não saber o que fazer. Então esse vídeo é para você. Eu criei esse canal com esse intuito, sabe? Foi mesmo um impulsionamento de Deus para que eu pudesse ajudar a outras mulheres a sair da mesma forma que Jesus me tirou desse buraco, sabe? Que é um buraco que a gente entra, a gente fica, meu Deus, e agora? Porque o nosso corpo muda, a gente engorda, a gente fica mais feia, a estria aparece. Então assim, a gente tem essas mudanças que na verdade a gente mesma, às vezes, entra nesse lugar e não sai, né? Porque é natural a gente ficar com o cabelo despenteado, às vezes a gente ficar com uma barriguinha que sempre que vem o bebê sai, até o útero voltar para o lugar, ele demanda um tempo. Então, assim, até a gente entender, né, que o bebê nasceu, entender que a gente continua sendo uma mulher, a gente continua sendo uma pessoa, a gente continua querendo namorar, continua querendo viver, ser linda, ser feliz. Mas eu não sei o que acontece, a gente entra dentro desse buraco e não quer sair mais. Então, eu tenho essas 5 dicas pra você, que foi algo que eu fiz por mim, que realmente me tirou desse lugar. Mas antes de começar com essa dica, eu quero falar pra você. Em primeiro lugar, gente, eu preciso ser sincera. Eu preciso falar pra vocês que, primeira coisa, você tem que querer. Você tem que querer sair desse lugar. Sabe? Então, assim, eu não sei qual é essa situação hoje. Às vezes você pode estar assistindo esse vídeo aí deitada, triste, chateada, com medo. Às vezes o bebê recém-nascido. Às vezes seu filho já cresceu e você está assim, meu Deus, eu não me encontro mais, eu não sei mais. Então, eu vim aqui para trazer você para esse lugar, sabe? Para você conseguir entender que você ainda existe e que a vida ela é um presente e você está vivendo ela, sabe? Então, em primeiro lugar, de tudo, antes desses 5 passos que eu tenho para trazer para você, você precisa querer. Então, você precisa estar nessa posição de aceitar mesmo, a ouvir e a querer sair daí, sabe? A primeira mudança, ela tem que estar em você tem que querer. E em segundo lugar, gente, eu quero falar sinceramente para vocês, eu não teria conseguido se não fosse Jesus, sabe? Então, assim, às vezes você pode estar me escutando aqui, eu não sei em que período da sua vida e não sei em como você está espiritualmente. Eu não sei em que você crê, às vezes você é agnóstica, às vezes você é ateia ou ateu, não sei. Mas eu quero dizer pra você, sabe? Não existe outro caminho. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Então, eu preciso falar pra vocês que além do meu intuito de querer mudança, eu precisei estar em Jesus, sabe? Eu precisei clamar por Ele. Então, eu quero fazer esse convite pra você. Antes de qualquer coisa, você vai ouvir o vídeo, vai assimilar tudo que eu te falei, vai em algum momento entrar no banheiro, pensar no que eu te falei, ou talvez maratonar esse vídeo várias vezes. Mas eu quero te convidar a fazer esse teste, sabe? Eu quero que você fale com Deus, eu quero que você fale, Senhor, esse vídeo que eu assisti sobre a Paula, se isso é real, se é verdade, se o que ela viveu é verdade, eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. Então, em primeiro lugar, você tem que dar essa legalidade. E já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu comentário, como você está, de onde você fala, o que você tem sentido. E escreve também, sabe? Eu vou vencer. Eu vou sair desse lugar onde eu estou. Eu não quero mais estar nessa situação que eu estou. Eu falo pra vocês com propriedade porque eu já estive nesse lugar. E todos os vídeos que você maratonar aqui do canal, você vai ver que eu já estive nesse lugar. Eu já estive em muitas situações muito difíceis. Onde eu falo pra você sobre a minha infância, que foi uma infância muito difícil, muito complicada, de uma família muito desestruturada, emocionalmente falando. Então, assim, nós tivemos muitas ausências emocionais, a gente passou por muita coisa, né? Eu já sofri vários abusos emocionais, físicos, de todas as formas, né? Enfim, eu já estive nesse lugar também. E depois vieram as crianças, eu ainda não tinha me curado, não tinha me tratado, eu não sabia ainda
o que eu tava fazendo, sabe quando você vai naquela onda? Enfim, eu passei por tudo que você imaginar. E você pode falar assim, Paulo, mas você não conhece a minha vida. Eu digo pra você, você não conhece a minha, você não sabe o que eu passei pra estar aqui. Então eu estou aqui pra encorajar você. Você vai escrever aí no comentário, eu vou sair desse lugar onde eu estou. Em nome de Jesus eu declaro isso sobre a sua vida. Vamos para os 5 passos. Antes de tudo, já deixa o seu like aqui no canal, porque eu sempre falo, gente, que é uma via de mão dupla. Eu ajudo você e você me ajuda. Então, você tá aqui ouvindo esse conteúdo, eu tenho certeza que a sua mentalidade vai mudar, eu tenho certeza que a sua posição vai mudar. E aí você clica, me abençoa e eu abençoo você. Você pode ouvir quantas vezes você quiser, quantas vezes você se sentir confortável para isso, sabe? E vai estar aí esse cuidado, eu acredito que de Deus para você, porque eu fui impulsionada a estar aqui para falar sobre isso. E também algo que eu vivi, que eu experimentei. E nada melhor do que você passar por uma estrada de alguém que já passou, né? E tem ali as placas de sinalização. Curva direita, curva acentuada à esquerda, reduza e tal. Então não tem nada melhor do que você ter ali uma luz no deserto, né? Um caminho, aliás, no deserto. Porque deserto, gente, ele só tem areia. Deserto, ou todo lado que você olha, ele só tem areia. Ele não tem, assim, um caminho norte, né? E nada mais legal e bom do que você ter um caminho no deserto. Você ter um caminho onde você pode acessar. Estou até sentando aqui de forma mais confortável para poder falar com você com clareza tudo aquilo, aqueles 5 passos que eu passei, que me fizeram me tornar uma pessoa melhor, me fizeram me levantar, me fizeram entender que eu tenho um chamado, eu tenho um progresso para fazer na minha vida, eu tenho uma riqueza para acessar, sabe? Eu quero abrir esse parênteses aqui e falar com você sobre essa questão financeira, né? Eu aprendi, gente, o seguinte, que Deus, ele é abundante. Ele o tempo todo ele está emanando riqueza, ele está emanando alegria, ele está emanando felicidade, ele está emanando todas as coisas o tempo todo. Já disse o profeta Isaías, a terra está cheia da sua glória. Então, Deus está emanando o tempo todo. E quando qualquer pessoa, qualquer indivíduo nasce, ele tem uma riqueza que é só dele. Então, sei lá, Cristiano Ronaldo pode estar faturando milhões, sei lá mais quem pode estar faturando milhões, ou qualquer outra celebridade pode estar faturando milhões. Gente, você não precisa se preocupar. Amiga, não precisa se preocupar. A sua riqueza ninguém acessa. Mas porque antes eu tinha esse pensamento de escassez. Eu pensava assim, não, mas se fulano tem 2 bilhões de faturamento e ciclano tem 3 bilhões, o dinheiro vai acabar, não vai sobrar para mim. Isso é uma mentira, isso não é verdade. O dinheiro, ele está sempre se multiplicando, tudo está sempre se multiplicando. Você já viu um pé de manga falar assim, não, nós vamos só fazer 200 mangas, depois a gente não vai produzir mais. Você já ouviu isso? Isso não existe. Um pé de jabuticaba, olha, nós estamos limitados a 1000 bolinhas de jabuticaba e nós não vamos fazer mais. Não existe isso. Então a terra ela está emanando 24 horas abundância. E às vezes, eu vou até te contar uma historinha. Chegou 2 pessoas lá no céu, morreram aqui na terra e foram para o céu. E aí na hora que elas chegaram no céu, Deus falou assim, tudo bem, tudo jóia, deixa eu te falar, aquele dali é seu armário, pode abrir ele. Aí as 2 pessoas foram lá e cada uma abriu o seu armário. E a pessoa que estava de um lado abriu o armário e lá tinha casa, carro, apartamento, piscina, iate, dinheiro, e alegria, e felicidade, roupa nova e perfume, tudo de maravilhoso dessa terra. E a segunda pessoa abriu e dentro do armário dela não tinha nada. E aí, esse que abriu e que viu tudo aquilo lá dentro, ele falou assim, meu Deus, eu não acredito, eu tenho tudo isso. E Deus falou para ele assim, tem, isso tudo aqui é o que você deixou de viver lá na terra que tinha para você. E aquele ali, o armário dele tá vazio, porque ele experimentou todas as coisas que eu tinha para ele lá na terra. Então, que essa historinha, ela vem falar no seu coração. Existe uma riqueza preparada para você. Existe algo que você ainda não acessou. Então, mesmo que fulano ou ciclano fature milhões, não importa. Cada um tem o seu processo, cada um tem a sua fase, cada um vai acessar a sua própria riqueza. Não tem como o seu marido acessar a sua riqueza. Não tem como você acessar a riqueza do seu marido, mesmo vocês dois sendo casados. Não tem como o seu filho acessar a sua riqueza. Todas as pessoas, elas nascem com uma riqueza que é somente delas. Então, o que você está fazendo para alcançar isso, sabe? Então, quando eu entendi isso deu um start na minha vida. Então, eu vou começar por esse tema, porque eu já comecei a falar dele. Então, primeiro ponto, ele não é o primeiro, ele é o último. Mas eu vou falar dele primeiro, porque foi um tema que veio aqui, e nós não temos, assim, uma regra, né? Conforme as palavras forem vindo, a gente vai pontuando. E se veio esse primeiro tema, é porque esse primeiro tema é o que você precisa aprender e saber agora. Então, primeiro, aliás, vamos começar do quinto. Quinto, 4, 3, 2, 1. Então, quinto, fazer as pazes com o dinheiro. Gente,
Isso é algo surreal, que é o que eu estou falando para você, sabe? Quando você entender que a sua riqueza é a sua riqueza, nunca mais você vai olhar para sua amiga, ou para uma atriz, ou para uma pessoa famosa e sentir, talvez não é nem inveja não, talvez seja assim um descontentamento, você falar assim, puxa vida, é uma coisa que eu nunca vou alcançar, nossa, puxa vida, ela é tão feliz, eu também queria ter, às vezes uma cobiça, às vezes não é nada de mal, às vezes é só um sentimento de lamento mesmo, puxa vida, eu não nasci para receber isso. Isso é um engano, isso não é verdade sobre você. Você tem uma riqueza que somente você pode acessar. Acesse ela hoje ainda. Então, quando você entende que existe algo que só você vai acessar, que é bênção para você e que só você consegue abrir essa porta, abra essa porta. Então, a primeira coisa que eu venho dizer para você, no caso, o top 5, né? A quinta coisa, faça as pazes com o dinheiro. Você precisa entender que independente de quem ganhar milhões, não importa, o seu dinheiro está intocável até você ter acesso a ele. Anota isso aí no caderno, no papel, gente. Anota esses 5 passos, que isso aqui realmente vai fazer diferença na sua vida, tá? Então, faça as pazes com o dinheiro. Você precisa tirar da sua mentalidade a escassez de falar que dinheiro não dá em árvore, de falar que meu dinheiro não é capim. Isso tudo que você cresceu escutando, isso é uma grande mentira, tá? O dinheiro, ele é fácil, sim. Ele flui de forma maravilhosa, sim. E você precisa estar aberta para poder receber. Então, quando você tira esse bloqueio na sua mente, que você não vai receber, que você não é merecedor, que você não pode, que você não nasceu para isso, quando você tira isso da sua mente, você consegue abrir, na verdade, no mundo espiritual e material também, e as coisas vão começar a acontecer, vai chegar dinheiro inesperado para você, alguém vai te abençoar, alguém vai, sabe, as coisas vão acontecer, o banco vai te ofertar alguma coisa, as coisas vão começar a acontecer, você vai receber uma proposta de trabalho, algo que não estava nem pensado. Então, assim, quando você faz as pazes com o dinheiro, é isso, sabe, é você abrir a sua mente e falar assim, não, pode ser fácil para mim, sim. Como que você fala que dinheiro não cai do céu se você comer a manga que dá lá no pé? Como que você fala que dinheiro não cai do céu se você come o alface que dá lá na terra? Como, gente? Não tem como. Então você pega uma sementinha de milho, por exemplo. Vou colocar 3. Você pega 3 sementinhas de milho, planta ela na terra. Ela nasce um pé com várias espigas e cada espiga tem 500 grãos de milho. Como que você fala que dinheiro não cai do céu? É claro que dinheiro cai do céu. Então, quando você planta, você colhe. Então, é nessa analogia que você tem que entender. Eu tenho acesso a uma riqueza que é só minha. Você tem acesso a uma riqueza que é só sua. Acesse a sua riqueza. Desbloqueie o que você tem na sua mente de escassez, de que fulano tá ganhando, eu vou perder. Fulano já tá milionário, como é que eu vou fazer? Tira isso da sua mente. Entenda que você é uma pessoa, você é especial, você é amada, você gerou alguém. Você vai viver tudo de bom e de melhor. Você não está sentenciada. Agora eu tô sentenciada, agora eu tô gorda, agora eu tô magra, agora eu tô, sei lá. Sai desse lugar. Sai desse lugar. E eu estou aqui, gente. Eu criei esse canal com esse intuito de ajudar você a ver a importância que você tem, que você é uma mulher valorosa, que você vale muito e que você vai sair desse lugar de onde você está. Então, se você quiser ter mesmo, né, uma amiga, alguém que tá aqui por você, que tá aqui querendo conversar com você, que tá aqui querendo colocar você pra cima, entra aqui nesse canal, maratona os vídeos, sabe? Assiste mesmo, extrai o melhor de conteúdo gratuito que você puder, tá bom? Então, vamos lá. 5º passo, vou só tomar água aqui que eu falei bastante. 4º passo. Então, o 5º passo é fazer as pazes com o dinheiro. 4º passo, se tornar a sua melhor versão. Gente, de trás pra frente, tá? 4º passo, se tornar a sua melhor versão. Como que você vai se tornar a sua melhor versão? Cuidando de você mesmo, cuidando da sua mentalidade. Então, assim, às vezes você tá aí, você acabou de ganhar o seu neném, você tá com medo, preocupada, meu Deus, com o futuro, porque é uma coisa, gente, que é natural, a gente fica mesmo preocupada, né? A gente fica mesmo tensa, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Eu tenho uma responsabilidade muito grande agora. Mas, amiga, não precisa de você se preocupar, sabe? Uma frase que eu escutei quando eu tinha acabado de ganhar neném, um rapaz falou com a gente assim, a gente tava num parquinho assim, ele tava com as crianças dele, a gente tava com a nossa, e o rapaz falou assim, é tão legal, né, essa questão de filho, porque o filho ele já nasce com o pão debaixo do braço. E aí a gente conversando ali, o que ele quis dizer com esse tema, com essa frase? Ele quis dizer que todas as crianças, quando Deus envia uma criança para você, ele já envia uma provisão, sabe? Ele já envia algo para você não passar aperto, para você não passar necessidade. Deus está te vendo. Inclusive, eu quero te contar um negócio que tem tudo a ver com isso. Que quando eu era mais nova, a minha mãe, ela assim, hoje eu honro, né, essa história e tudo.
E eu entendo que ela também não recebeu, então ela também não podia dar. Hoje eu tenho todo o entendimento, né? Antigamente eu não tinha uma resistência, mas agora não, agora eu entendo, sou super flexível com isso. E ela, na tentativa de nos segurar, ela falava, assim, coisas sobre Deus que nos deixava pavorosa, né? Tipo assim, ela falava assim, olha, você vai, por exemplo, sair com essas pessoas, ó, Deus tá te vendo, hein? Deus está te vendo. Então ela fazia esse tipo de entre aspas, ameaça para poder nos bloquear, para poder nos segurar, para poder, talvez, até nos proteger, né? E olha que a gente nem era crianças assim, adolescentes assim, que saíam com turma errada, a gente não fazia nada disso, mas mesmo assim ela estava nesse intuito, né? Então eu passei a minha infância inteira com ela martelando isso, sabe? Ó, Deus tá te vendo, ó, Deus tá te vendo, ó, Deus tá te vendo. E eu, gente, particularmente, eu não sei dos meus irmãos, mas eu vou falar de mim. Eu, particularmente, eu sempre fui uma pessoa muito certa, sabe? Eu sempre busquei sempre o caminho do lado certo, eu sempre busquei a Deus, eu sempre fui uma pessoa que eu fui temente a Deus, que Deus me encontrou muito cedo, né? Jesus me encontrou muito cedo, graças a Deus por isso. Inclusive, beijo, Jesus, te amo, meu Pai. E ele me encontrou muito cedo, né? A palavra diz isso, que você não escolheu a Deus, foi Deus que te escolheu. Então ele me escolheu assim muito cedo, eu já tive experiências com ele assim muito cedo. E aí o que acontecia? Minha mãe vinha com esse negócio, ó, Deus tá te vendo, Deus tá te vendo, Deus tá te vendo, aquela pressão daquele Deus tá te vendo. E aí um dia, menina, eu tava emburrada com aquilo, eu tava chateada com aquilo já, falei, gente, que trem chato, que chatice. E aí, menina, eu tô bem assim, de repente eu falei assim, se Deus tá me vendo fazer o mal, ele também tá me vendo fazer o bem. Se ele tá me vendo o tempo todo, se ela fica, ele tá te vendo, ele tá te vendo, ele tá te vendo. Falei, se ele tá me vendo fazer o mal, se eu estivesse fazendo mal, Deus estaria me vendo. Mas eu estou fazendo o bem, então ele também tá me vendo. E isso, ao invés de virar uma tortura pra mim, virou uma felicidade imensa, que até hoje eu tenho isso dentro do meu coração. Eu fico assim, Deus, se Deus está me vendo, tipo assim, em tudo que eu estou fazendo, cara, eu sou muito grata a Deus. E quantas vezes eu estava, sei lá, às vezes pintando a minha casa, às vezes dando uma faxina que ninguém tá te vendo, sabe? Às vezes você tá arrumando a sua casa aí, ninguém tá te vendo, às vezes seu marido próprio não tá te valorizando, e o neném tá chorando e você tá cuidando dele, o neném tá precisando trocar a fralda, você vai lá e trocar a fralda dele, e tem uma janta sempre quentinha na sua casa, e você às vezes tá se sentindo assim, meu Deus, não tem ninguém me vendo, ninguém tá me vendo, eu tô dando a faxina na minha casa, ninguém tá me vendo, eu tô limpando as profundezas do guarda-roupa e ninguém tá me vendo, e eu quero dizer pra você, amiga, Deus está te vendo. E foi assim com Davi, sabe? Com Davi lá da Bíblia. Foi assim com ele. Ele estava ali atrás das malhadas, quer dizer o quê? Ele estava atrás das ovelhas ali cuidando, ninguém estava vendo ele. Ele era um homem pequeno, era um homem ruivo, quer dizer, ele era completamente fora dos padrões da sociedade dele, né? Então, assim, ele era muito pequeno, franzino, a Bíblia diz que ele era lindo, maravilhoso, mas ele era pequeno. E pra guerra, você não pode levar a pessoa pequena, que a pessoa, né? Um tapa, você já joga ela por Então ele estava ali atrás das malhadas, sem expectativa nenhuma, sem esperança nenhuma. Ele ia ser um zero à esquerda, ele era o único filho do Jessé que não foi para a guerra, ele só ficava ali no pasto ordenando as ovelhas. E aonde que Deus encontrou ele? Ali dentro daquele pasto, ele estava sendo visto por Deus. Por quê? Porque Deus conhecia o coração dele. Segundo, conhecia as obras dele. Deus viu que ele, apesar dele ser de pouca estatura, pequenininho, ele era valente. E é o que eu quero falar pra você. Você é valente, amiga. Você acabou de ter um neném agora. Você teve um filho. Você tem noção do que a gente passa pra enfrentar isso? Gente, você tem noção do que eu passei pra enfrentar um parto de trigêmeos? Você tem noção de que eu poderia ter morrido ali naquela hora? Você tem noção de que talvez eu estava determinada pra morrer, mas Deus falou comigo, não, você vai viver, porque é gravíssimo, é algo que todo mundo assim se preparou, eles faziam um maior terror comigo no hospital, inclusive, eles falavam, olha, você nunca viu um parto de prematuro, vou te levar no neonatal pra você ver como é triste, que não sei o que e tal, fazendo aquela pressão pra mim não entrar em parto, e eu falei, gente, eu não estou aguentando mais, com 35 semanas eu já não estava aguentando mais. E aí eu tive que entrar em trabalho de parto, né? Eu fui obrigada porque o ultrassom deu uma falhazinha lá, o bebê 2 e o 3 não estava recebendo oxigenação. Enfim, o que eu quero falar com você? Se torne a sua melhor versão. E sobre o que aconteceu comigo durante todos esses anos, todas essas acusações, Deus está te vendo, eu quero dizer para você, Deus está te vendo. Então arruma sim o seu guarda-roupa, faça o seu melhor, lava sim a sua cozinha, faça o seu melhor, cuida sim do seu corpo, faça sim, ninguém está me vendo, Paula, mas Deus está te vendo. E Ele é fiel e justo para te dar a sua recompensa, que inclusive tem tudo a ver com fazer as pazes com o dinheiro. Quando você está fazendo tudo com amor e com carinho, como se fosse para Deus,
Deus recompensa você dentro da sua casa, porque foi isso que Ele fez comigo. Deus tem me recompensado dentro da minha casa. Eu tenho gerado a minha riqueza dentro da minha casa, cuidando dos meus filhos. Eu não preciso deixar meus filhos na mão dos outros. Então é isso que eu quero falar para você, sabe? Se empenha, dê o seu melhor com seus filhos dentro de casa, porque Deus está te vendo. Então, quinto passo, faça as pazes com dinheiro. Quarto passo, se torne a sua melhor versão. Cuida de você, amiga, levanta, lava seu cabelo, igual eu fiz aqui agora, ó, coloquei, alisei pra cá, amarrei. Eu gosto de amarrar essa chuca assim, eu gosto de ficar bem clean, sabe? Então eu gosto sempre de fazer esse coquinho embaixo. Faça, cuida de você, passa uma maquiagem, igual eu fiz aqui uma maquiagem pra encontrar com você. Passei aqui, olha, eu fiz uma coisa tão básica. Eu passei aqui base, protetor solar, né? Peraí, só um minutinho. Eu passei aqui, amiga, protetor solar, um hidratante que eu gosto muito de passar, a base, coloquei um blushzinho bem delicadinho aqui, coloco um pouquinho no nariz pra dar um viço também. Eu coloco aqui porque eu tenho uma testinha um pouquinho grandinha, aí pra dar uma disfarçada, assim, pra dar aquele viço na pele, né, pra parecer que eu tô bronzeada e tal. Passo aqui embaixo também, que dá uma disfarçada na papada, e passei um gloss e um lápis preto. Gente, é coisa básica que você vai fazer. Coloca uma roupa bonita, sabe? Coloca um relógio. Hoje eu quero contar pra você. Eu fui levar minhas crianças no parquinho. Tem um parquinho aqui perto de casa. Ele é gratuito, né? Aí eu cheguei lá no parquinho e tal. E ele, assim, ele tem na verdade, é um comércio. E dentro desse comércio tem um parquinho. Então eu chego lá, às vezes eu peço uma Coca-Cola só para os meninos brincar um pouquinho. E aí eu cheguei lá no parquinho hoje. Na hora que eu cheguei toda linda, aí a moça, a dona lá que atende, né? Virou pra mim e falou assim: nossa, que linda! Por que você tá toda poderosa desse jeito? E eu falei com ela assim: tô linda, não tô, amiga? E outra coisa, amiga, aprenda a receber elogio também. Você tá linda mesmo, é? E eu falei: tô linda, não tô, amiga? Eu ando desse jeito. Falei com ela: gente, eu ando mesmo, tá? Não tô mentindo, não, eu ando mesmo. Depois que eu aprendi a me valorizar, eu ando arrumada 24 horas por dia. Na verdade, eu sempre andei. Mesmo triste, eu sempre andei arrumada. Mas eu quero falar isso pra você, sabe? Se arrume, a ocasião especial é agora, a vida já tá acontecendo. Enquanto você está sendo mãe, não, depois que os meninos crescer. Que depois que os meninos crescer, gente, você tá vivendo agora, amiga, é a sua vida, é a sua maternidade. O seu filho vai crescer, vai caminhar e vai embora. E você, como é que você vai ficar? Então, ela falou comigo: você tá linda? Eu falei: tô mesmo, né? Falei com ela: Carol, eu ando desse jeito, sabe por quê? Porque a vida é agora, a vida tá acontecendo agora, não deixa a vida passar por entre os seus dedos. Vive a vida, amiga, vai viver a sua vida. Não tô dizendo pra você largar os seus filhos, não é isso, tá, gente? Porque às vezes a pessoa embaralha: eu vou deixar meus filhos com minha mãe e vou passear. Não é isso, não estou falando isso, de forma nenhuma. Estou falando enquanto você está sendo mãe, enquanto você está sendo responsável, cuidando das coisas dele, arrumando a sua casa, sendo boa esposa. Cuida de você também merece. Você está vivendo o seu momento, sabe? Então, se torne a sua melhor versão, tá? Então, quinto, fazer as pazes com dinheiro. Quarto, se torne a sua melhor versão. Terceiro, leituras de livros e conteúdos que fazem você crescer. Então, assim, Paula, eu tenho muita preguiça de ler. Amiga, eu tenho uma dica pra você. Você coloca assim, audiobook, por exemplo, que é um que eu amo demais, que é o Joe Dispenza. Você coloca audiobook, Dr. Joe Dispenza, mude o hábito de ser você mesma. Gente, por favor, você tem preguiça de ler? Ouve esse livro. Você precisa escutar esse livro. Esse livro, ele molda completamente a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, sabe? Tem um outro livro também, eu não sei se ele é do Dr. Joe Dispenza, eu acho que não, que ele chama Hábitos Atômicos. Gente, você precisa ter acesso a esse material, sabe? Ele também tem audiobook. Então, assim, você tem preguiça de ler? Coloca lá audiobook, mas começa a pesquisar coisas que vão trazer informações que são valiosas pra você. Você precisa mudar a sua mentalidade, você precisa entender que você tá aqui, você tá na Terra, você tem que aprender uma coisa nova todos os dias, sabe? Eu trabalhei numa empresa de CLT uma vez, que eu amo demais, tenho uma consideração muito grande por ela, não sei se eu posso falar o nome, então não vou falar. É uma construtora, né? E eu trabalhei nela, e ela, assim que você entrava, eles te davam uma cartilhazinha de bolso. E aí, o uniforme era branquinho, assim, com um bolsinho, assim, então você colocava aqui a cartilhazinha, assim. Então, todo dia você tinha acesso àquilo ali. E eu, gente, toda a vida, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa muito organizada, sabe? Eu sempre, desde novinha, assim, na casa dos meus pais, eu limpava meu guarda-roupa todo com lustramóveis, dobrava as roupas por cor, sabe? Eu toda a vida fui muito organizada, graças a Deus. Inclusive, eu até fui atrás para poder saber se eu tinha algum grau de autismo ou TDAH, alguma coisa assim, né? Porque a minha terapeuta, ela batia no pé e falava: Paula, você tem alguma questão mental. Pode pesquisar que você tem. Ela batia no pé que eu tinha TDAH. E eu fui pesquisar, né? Fui adiante e tal, aquela coisa toda.
E aí, quando eu cheguei lá, ela falou comigo assim, primeira coisa, amiga, só de você dobrar suas roupas por cor e de você ter essa organização, já descarta TDAH. TDAH não consegue ser assim. E eu fui a fundo e tal, e até agora eu não descobri nada. Eu descobri que eu estava com uma ansiedade crônica devido aos maus tratos, né, que eu sofri muita coisa, enfim. Então, eu fui tratando isso, graças a Deus, né? E eu me lembro que a minha terapeuta, na época, ela viu a minha dificuldade financeira e ela fez pra mim um valor muito simbólico, na época foi R$50, por sessão. E foi aonde, assim, eu me encontrei, sabe? O nome dela é Priscila. Priscila, eu te amo. Quero deixar esse grande beijo pra você. Eu não sei se algum dia você vai ter acesso a esse material. Priscila Moreira. Eu, assim... Meu Deus, essa mulher, ela realmente, ela me fez ver esses 5 tópicos aqui, sabe? Ela me fez ver que eu sou muito especial. Ela chorava comigo, ela sorria comigo, ela vibrava por cada coisa que eu vencia, sabe? E ela, assim, ela trouxe vida pra mim. Logicamente que Jesus organizou todo esse enredo para eu poder ter acesso a ela. Ser R$50, enfim, Deus me aproximou de uma amiga, que eu também tenho nossa, eu até chamo ela de Joyce Meyer. E ela me chama de Camila Barros. Eu tenho um sentimento muito especial por você, viu, amiga? Um beijo pra você também. Ela era mais velha que eu, tipo assim, uns 20 anos. Mas é como se eu e ela fosse, assim, muito igual, sabe? E a gente ficou um bom tempo tendo amizade. E eu te amo muito, viu, Joyce? Você sabe que é você. Eu não posso falar seu nome aqui, mas você sabe que é você. A nossa amizade foi meio que escondida, assim. Quem sabe um dia eu revelo, né? E ela me ajudou a encontrar com essa Priscila Moreira, com essa terapeuta maravilhosa de Mirões, que pra mim, meu Deus, cada sessão dela valeria mais de R$1.000, sinceramente. Ela é muito profissional, muito linda, muito querida. E foi ali onde as coisas começaram a acontecer, porque eu não estava conseguindo sozinha, sabe? Então, além de querer, além de Jesus me ajudar, eu ainda tive esse acesso a essa terapia de R$50. Existem muitas, viu, gente? Procura ajuda. Mas também eu tive muito acesso a conteúdos gratuitos no YouTube, né? Que é o que você está fazendo aqui agora. Então, assim, busque ajuda, sabe? Busque essa ajuda. Eu tenho aqui também, inclusive, um material que eu criei pra vocês. Ele é um valor, assim, super simbólico, digamos assim. É só você entrar aqui no link na bio do YouTube, ou também você pode mandar aqui na mensagem, eu mando pra você também o link, ou então você pode ir lá na rede vizinha, no Instagram, lá, na link na bio também você vai encontrar. O meu nome em todas as redes sociais é o mesmo. Então você vai me achar, você vai conseguir. É um material específico para mães, né? Eu tenho outro material também, específico para mulheres, não somente mães. Mas esse de mãe eu acho que ele abrange tudo, né? Porque a maioria de nós é mãe, né? Então eu quero criar um conteúdo, também já estou criando, na verdade, um conteúdo só para mulheres, que tem mulheres que não querem ser mãe, mas tem ali aquelas dificuldades e tal, e precisa de dar aquela driblada na vida. Mas o foco agora, né, é esse conteúdo, esse material para mães, onde eu falo sobre o puerpério, onde eu falo sobre vacina, sobre 120 primeiros dias do bebê, cólica do bebê, amamentação, como a pega correta, né, gente? Então, assim, eu tenho todo esse material, criei com muito carinho para vocês. Eu quero que você saiba que eu não criei esse material hoje no intuito de vendas, não. Eu criei esse material sem antes mesmo imaginar que eu ia colocar ele mesmo num grande combo para poder ter, né, esse material aí para vocês terem esse acesso. Antes mesmo de acontecer essa oportunidade para mim, que eu acredito que Deus já me deu Ele me deu esse tanto de criança, mas Ele foi me dando também a forma, igual eu falei com você, sabe? A criança, ela já vem com o pão debaixo do braço. Então, assim, eu passei por muita coisa, mas hoje eu tenho um conteúdo riquíssimo aqui na minha mente, que eu precisei, sabe, assim... Eu senti que foi algo... eu fui impulsionada a colocar isso no material para que você pudesse receber. E, assim... Nossa, graças a Deus eu tive acesso a esse material antes do meu bebê vir, para você se preparar mesmo, sabe? Para você receber o seu filho nesse momento tão, tão delicado, né? Que a gente tá sempre vendo a maternidade como algo tão divino, tão lindo, tão maravilhoso, mas tem o outro lado. Tem um lado que é difícil, o peso da responsabilidade de você criar um ser humano, de você pegar ele bem bebezinho e ensinar ele a se limpar, ensinar ele a limpar o narizinho, ensinar ele a fazer cocô, ensinar ele a sair do piniquinho, ensinar, sabe? Então é toda uma caminhada, você ensina uma pessoa a ser um ser humano, né? E esse dever, essa obrigação é sua. Então eu tenho esse material, onde eu coloquei todas as minhas experiências, assim, de dor e também as boas experiências, para que seja mais fácil para você. É um valor super simbólico, você vai ficar muito feliz, satisfeito com esse material, tenho certeza, só acessar aqui no link da bio, tá? Mas então, fazer as pazes,
se tornar a sua melhor versão, leitura de livros e conteúdos que fazem você crescer. Primeiro ponto, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você receber todas as notificações. Toda vez que eu colocar um vídeo, você vai receber a notificação ali, você vai ter acesso, vai poder maratonar. Quando você estiver mais para baixo, você ouve o vídeo e aí vou te colocar para cima, se Deus quiser, porque você é especial demais, tá? Senão você não estaria aqui. E outra coisa, se você clicou nesse vídeo, né, com certeza você é uma pessoa que está querendo uma mudança de vida. Isso é muito legal, tá? E eu já te admiro por isso também. E passo 2, aprender a pensar em segundo nível. Aprender a pensar em um segundo nível. E mudar mesmo a sua mentalidade. É o que a gente está falando desde o começo do vídeo, né, gente? A mudança de mentalidade. Quando você muda a sua mentalidade, você muda completamente a sua rota de vida. É isso que você tem que ter no seu coração, sabe? Então, assim, muda o seu pensamento, saia da escassez, desliga desse negócio de, meu Deus, sabe, dessa peleja, dessa luta. E entenda que você não está sentenciada. Mude o seu pensamento, cuide de você, leia bons livros, assista bons conteúdos, não fica perdendo tempo com a internet, sabe? Assiste coisas que vai agregar para você valor. Ouça os audiobooks do Bob Proctor, audiobook do Joe Dispenza, que são ótimas pessoas que falam sobre mentalidade, sabe? Eu tenho também um material muito bom, inclusive ele está lá no material das mães, que fala sobre fibromialgia, que fala sobre insônia. É muita coisa legal, muito conteúdo legal que você pode absorver na internet, sabe? Sem você ficar perdendo tempo. E eu quero fazer mais um paralelo aqui com você e vou encerrar, vou te passar o passo 1, que é o top 1, que é o seguinte, a faca, gente, ela é simplesmente maravilhosa. A faca, ela é um utensílio doméstico que a gente utiliza para cortar os alimentos, para passar manteiga, para poder nos auxiliar, às vezes abrir alguma tampa. Então, assim, a faca, ela é maravilhosa. Mas ela também tem um lado que, se você quiser, você pode ferir alguém, você pode matar alguém, você pode fazer uma maldade com a faca. Então, a faca, ela é um utensílio que foi criado para o bem, mas se você quiser, você pode usar ela para o mal. É a mesma coisa da internet. A internet, ela foi criada para aproximar quem está distante, ela foi criada para você ter a informação na sua mão. Então, assim, você tá meio febril, você procura na internet, a internet te dá um toque, te fala o que você precisa. Tem os vídeos aqui que você pode maratonar para poder melhorar a sua autoestima, para poder te melhorar como mulher, te ensina a maquiar, te falo sobre maternidade, te falo sobre marido, sobre filhos, sobre papinha, sobre tudo, sabe? Então, assim, é boa, a internet é boa. Ela é como um canal para que você possa passar a manteiga no pão, para que você possa cortar e utilizar o utensílio da forma correta. Então, se você utilizar a internet para perder tempo, vai ser ruim pra você, não vai ser bom, tá? Então pega essa dica. E a quinta, não menos importante, que na verdade é a primeira. Gente, vamos ser sinceras. Cuide do seu corpo. Quando você cuida do seu corpo, o resto vai ficar muito bem. Então, assim, primeiro ponto, você tem que cuidar da sua mentalidade. Comece a ter acesso a conteúdos que realmente vão fazer você crescer como mulher e como ser humano. E em segundo lugar, cuida do seu corpo. Amiga, faz nem que seja pelo menos 30 minutinhos de bicicleta todo dia de manhã, sabe? Ou à noite, ou então faz, sei lá, 50 polichinelo todos os dias, faz alguma coisa por você, sabe? Cuide do seu corpo, beba mais água, começa, sabe? Tipo assim, precisa fazer uma coisa gigante, não, igual no Hábitos Atômicos, são pequenas coisinhas, a menor partícula da matéria se chama átomo. Por isso que fala hábitos atômicos. Quer dizer, se, por exemplo, Paulo, nossa, eu custo para beber água. Se todo dia você colocar uma meta, vou beber 250 ml de água todo dia, você já está dando um passo, um hábito atômico para você poder mudar a sua realidade. Entende? Então, assim, comece com pequenas coisas. Um dia uma médica falou comigo, que eu até fiz desparasitação, até recomendo. Ela falou comigo assim, Paula, 1 litro de água que você toma pela manhã é só do intestino. Então, assim, se você tomou menos de 1 litro, seu intestino está defasado, seu rim está defasado, o resto está tudo defasado. Então, 1 litro de água que você toma é só do intestino, gente. Sabia disso? Pois é, 1 litro de água só para o intestino. Depois você tem que tomar mais 1 litro para poder tirar as impurezas e tal, para o seu rim funcionar ali, limpar você de tudo aquilo que você consumiu, ingeriu, meu Deus do céu, que está fora do esquadro. E depois o outro litro, no caso são 3 litros ou 2,5 litros, por exemplo, é para poder manter o seu corpo. Você sabe que nós somos feitos de 70% de água? Pois é. Então, você precisa de manter a hidratação. Então, assim, Paula, eu não tomo nem 500 ml de água por dia. Amiga, você não salvou nem o intestino. Entendeu? Então, assim, começa a cuidar do seu corpo, sabe? Esse vídeo, ele na verdade, eu me senti impulsionada de fazer ele para que você possa realmente mudar a sua realidade de vida. Sai desse lugar que você está, amiga. Não sei qual é a sua situação hoje.
mas muda a sua realidade, sabe? Então são 5 pequenas coisas que você vai fazer, são 5 hábitos atômicos, 5 coisinhas pequenininhas que você vai fazer, que já vai dar uma mudada completa na sua autoestima, na sua vida, e para que você possa também acessar a sua riqueza, que eu já te falei que você tem, né? Então assim, eu não tenho acesso à sua riqueza, quem tem acesso à sua riqueza é somente você. E como que você vai conseguir? Iniciando por esses 5 passos. Então é cuidar do seu corpo, aprender a pensar em segundo nível, que você tem que mudar a sua mentalidade. Terceiro, leitura de livros e conteúdos que vão fazer você crescer, amiga. Crescer como um ser humano, como pessoa, fazer o bem. Quarto, se torne a sua melhor versão. E quinto, fazer as pazes com o dinheiro. Então, quando você está nessa caminhada, nesse progresso, você muda toda uma realidade da sua vida, tá? Então, é isso que eu tenho pra dizer pra você. Que bom que você ficou até o final. Esse vídeo foi muito inspirado. Eu senti, assim, desde cedo que eu tinha que falar sobre isso. E eu quero deixar pra você mais uma vez esse recado. Tem aqui um material completo pra você. Eu tenho aqui, na hora que você clicar lá, tá escrito assim, ferramentas.crescimento. Você vai clicar. Lá vão ter vários materiais, onde você vai poder escolher qual é a demanda maior para você. Paula, eu preciso de uma vez por todas aprender a me maquiar, nem que seja de nível básico. Tem lá o material, gente, super valor simbólico para você. Paula, eu tô grávida e eu não sei o que fazer, eu não tenho ajuda, não tenho rede de apoio igual você. Amiga, tem lá um material exclusivo pra você. Paula, eu quero tirar o meu filho do celular. Tem lá um material exclusivo pra você. Paula, eu quero mudar minha mentalidade. Tem lá um material exclusivo pra você. Então, eu criei todos esses materiais com esse intuito de poder te ajudar. Tá bom? Então, se você quiser mais dicas, se você quiser estar comigo, se você gosta de mim, igual eu gosto de você, clica aqui no sininho, ativa aí. Manda o seu comentário de algum vídeo que você queira ver, de algo que agregou pra você, de alguma coisa que mudou na sua vida. Paula, eu decido, eu quero viver bem, eu quero viver mais, eu quero te acompanhar mais e vamos que vamos, tá? E outra coisa que eu quero falar com você, amiga, pra você que tá me acompanhando aqui desde o comecinho, né? Eu comecei verdadeiramente impulsionada com o que eu tinha, somente com o celular. Então, às vezes, você me pega olhando pra cá, ou olhando pra cá, ou olhando pra lá... É porque realmente os equipamentos ainda são mais simples, né? Mas aos poucos as coisas vão acontecendo, né? Então, assim, o nosso canal ainda tá pequeno. Então, se você quiser fazer sua contribuição, tem também ali embaixo. Só você clicar, você vai achar ali. Eu comprei essa semana um pau de selfie, né? Uma ferramenta para que eu possa ficar melhor aqui com vocês. Comprei um aumentador aqui da câmera para poder ficar melhor o foco. Comprei um tripé também pra gente poder mudar de posição, né? E não sempre você ficar vendo meu vaso de flor aqui, meu computador, minha água, enfim. Eu estou melhorando a cada dia pra você, para que você possa se sentir confortável. Sabe aquele vídeo gostoso de assistir? Pois é, amiga, é isso. Eu quero que você faça isso, sabe? Eu quero que você pegue seu café e fale assim, hoje eu vou assistir ela, vou ver o que ela tá falando hoje. E ser minha amiga mesmo, sabe? A gente ter esse convívio aí. E que Deus possa nos abençoar você, abençoar a mim, abençoar a nossa família toda, as nossas crianças, que você possa ter uma maternidade leve, feliz e saudável, porque é possível estar nesse lugar, sabe? Às vezes hoje mesmo eu estava falando isso com meu marido, às vezes a gente cresce ouvindo assim, não, mas na vida a gente não pode ter tudo também, né? Não, mas na vida, a vida é difícil, pô. Às vezes, né, dinheiro não dá em árvore, a gente escuta tanto isso. Gente, quem falou que a vida não pode ser boa? Quem falou que você não pode ter tudo? Quem falou que você não pode ter um ótimo casamento, uma ótima convivência familiar, uma casa gostosa, sabe? Quem falou que você não pode ter uma vida financeira saudável? Quem falou que tudo é difícil? Pra que esse tipo de pensamento? Muda a sua mentalidade. Quando você muda a sua mentalidade, as coisas começam a acontecer. Seja mais grata pela vida, sabe? Pelo favor imerecido de nós estarmos aqui. E, assim, hoje teve um sol maravilhoso, sabe? Aqui da onde eu estou, eu moro mais no alto e tem uma vista, assim, gente, Deus me privilegiou demais. É uma vista linda, com uma mata tão maravilhosa. Então, assim, às vezes eu tô aqui gravando pra você e tal, e passa um tucano ali. Você tem noção disso? Hoje mesmo eu tava sentada ali lá no parquinho que eu te contei, e aí veio voando 2 borboletinhas, assim, amarelinha, coisa mais linda. Eu falei assim, ai, que linda, essa podia tanto pousar em mim. Eu fiquei tão feliz, sabe, de ter visto 2 borboletinhas. Então, assim, gente, a vida é fácil sim, a vida pode ser leve sim. E olha que curioso que eu estou gravando esse vídeo num momento... Não é o mais difícil da minha vida, porque eu já vivi momentos assim que, meu Deus do céu, mas eu tenho feito esses 5 passos, isso tem me dado um norte na minha vida, sabe? Isso tem mudado completamente a minha visão sobre a terra, sobre o futuro, sobre as coisas. E um dia eu vou estar falando aqui com você, olha, eu consegui acessar a minha riqueza, eu consegui acessar tudo aquilo que um dia eu te falei, sabe? Então, assim, eu tô aqui para motivar você, para falar com você. Eu me mudei, eu melhorei como pessoa, fazendo somente esses 5 passos. Então, começa por isso, sabe? Começa por esses 5 passos que você vai ver a mudança na sua vida.
se inscreve no canal, ativa o sininho, deixe seu like e eu espero que você tenha gostado. E aqui você sempre vai ter uma amiga. Não pode falar isso, né, gente? Mas eu gosto dessa frase, eu gosto mesmo, sabe? Aqui você sempre vai ter uma pessoa para contar, aqui você vai sempre ter uma pessoa para conversar. Pode me chamar no direct do Instagram, pode me chamar aqui no YouTube, eu estou sempre respondendo vocês, sabe? É muita alegria ter vocês aqui e vocês ter aí também essa resposta, né? Hoje de manhã eu respondi uma cliente não, né? Uma amiga, ela mandou assim pra mim, uma internauta, né, que fala, porque eu também trabalho, tá, gente? Hoje eu ainda trabalho. Mas vai chegar esse momento que eu não vou trabalhar mais, eu vou ficar somente por conta de estar aqui com vocês, de produzir esses materiais que vão edificar a sua vida e crescer. E quem sabe, né, ainda ser terapeuta cristã. Eu já tenho uma formação pequena na terapia cristã, mas eu quero me aprofundar mais e eu quero entrar de cabeça nisso, porque eu sei que o meu propósito é estar aqui para ajudar mulheres a crescer, sabe? Para ajudar mulheres a vencer e se sentir melhor, se sentir bem com a vida, sabe? Mudar de realidade, assim como um dia a Priscila fez comigo. Assim como um dia minha amiga, que eu chamo de Joyce, fez comigo. Então eu quero fazer isso com você, sabe? Então, ela mandou assim pra mim hoje, a moça, né, que me assiste aqui. Ela falou assim, nossa, que dica boa, que eu passei uma dica da papinha, né, de neném. E ela falou, ó, que dica boa. E eu mandei pra ela assim, né, amiga, é boa a dica e tal. Então, assim, é muito gostoso receber esse feedback de vocês. E eu estou aqui pra poder ajudar vocês. Manda aí seu comentário e fica com Deus. Um beijo, que esse vídeo hoje estendeu, mas foi uma aula maravilhosa, né? Gente, eu tô me sentindo tão realizada de poder falar com vocês essas experiências e de poder gravar esses vídeos, sabe? De pôr pra fora tudo aquilo que tá dentro de mim, que eu sei que vai agregar demais para as pessoas. Porque nós estamos aqui, na verdade, nesse intuito de servir. E eu amo servir, sabe? Eu amo estar aqui e fazer o que Deus mandou fazer. Eu tô me sentindo simplesmente radiante. E não existe nada melhor do que estar no lugar que Deus quer que a gente esteja. Viu? Um beijo pra você. Eu espero que você esteja mais aqui no canal, ative o sininho para você receber todas as informações e eu vou trazer muito mais vídeos com esse conteúdo para que você possa crescer cada dia mais. E eu também, você sabe que eu aprendi com o Joe Dispenza, que quando você fala, quando você ensina, entra mais ainda na sua mentalidade, você consegue fazer mais sinapses, né? Você consegue fazer mais crescimentos neurais e isso é abundante para você e para mim também. Então, para você que está tendo esse conhecimento agora, é uma bênção e para mim que estou falando também. E é demais, gente. É isso, sabe? A gente tem que estar aqui para poder ajudar uma outra. Seja bem-vindo, um abraço. Fica com Deus.